na Rádio Educadora FM 107,5 e também no YouTube, Facebook e Twitter da TVE Bahia. Neste ano, as emissoras públicas da Bahia são as únicas a promoverem debates no primeiro turno nas 3 maiores cidades do estado: Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Estamos aqui para que vocês, eleitores, conheçam as propostas diretamente dos candidatos e votem bem informados. Temos a presença de 7 candidatos: Beto Tourinho, do PSB, Carlos Geilson, do Podemos, Carlos Medeiros, do Partido Novo, José de Arimateia, do Republicanos, Marcela Prestes, do PSOL, professora Daiane Pimentel, do PSL e Zé Neto, do PT. Participam candidatos de partidos que têm representação no Congresso Nacional de, no mínimo, 5 parlamentares, conforme permite a lei eleitoral. O candidato Colbert Martins, do MDB, foi convidado para esse debate, mas justificou a ausência por conta da incompatibilidade de agenda. Vamos conhecer agora as regras do primeiro bloco. Regras do debate para o primeiro bloco. Candidato pergunta a outro candidato com tema livre. A ordem de quem pergunta foi determinada por sorteio na presença de assessores. Candidato escolhe quem responde. Cada candidato só pergunta e responde uma vez. A pergunta terá 30 segundos. O tempo de resposta, 2 minutos. Réplica, de 1 minuto. E tréplica, de 1 minuto e 30 segundos. Conheça agora as regras para direito de resposta. Direito de resposta. A TVE e Rádio Educadora confiam que os candidatos evitarão atingir os adversários com acusações contendo calúnia, injúria e difamação. Eventuais pedidos de direito de resposta deverão ser apresentados imediatamente. O pedido será analisado por uma comissão composta por 3 advogados. Caso aprovado, o ofendido terá 45 segundos para sua resposta, que deverá ser restrita ao tema da ofensa. E a TVE agradece o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, a Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública da Bahia. O candidato que inicia esta rodada de perguntas é Beto Tourinho, do PSB. Candidato, boa noite. A quem o senhor fará sua pergunta? Ao candidato José Neto. Candidato Zé Neto, pedimos que, por gentileza, o senhor se posicione aqui no púlpito. O debate entre candidatos à Prefeitura de Feira de Santana também está ao vivo na Rádio Educadora FM 107,5 e no Facebook, YouTube e Twitter da TVE Bahia. Candidato Beto Tourinho, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, valendo a partir de agora. Boa noite a todos e todas as candidatas, boa noite aos nossos telespectadores. Candidato José Neto, no ano de 2003, o governo do estado iniciou a construção do Centro de Convenções em Feira de Santana. Pouco tempo depois, esta obra foi paralisada. Nestes 17 anos, o senhor foi deputado, líder do governo, a maior autoridade do governo em Feira de Santana. O senhor considera de que esta obra não é importante? Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado, candidato. Candidato Zé Neto, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, valendo a partir de agora. Inicialmente, agradecer a Deus esse momento, que nós tenhamos um bom debate. Parabenizar também a TVE, parabenizar todos que estão transmitindo esse debate. Dar boa noite a você, Walter, a todos os presentes, as candidatas, os candidatos. Nós temos um momento muito oportuno, infelizmente, esse é um momento oportuno para fazer um bom debate. O prefeito da cidade, que poderia estar aqui, não compareceu. E eu te digo, Beto, que essa é mais uma situação que demonstra a necessidade de nós termos em Feira de Santana a mudança de comportamento. Esse você falou 2003, realmente, quando nós chegamos no governo em 2007, já encontramos o Centro de Convenções paralisado e uma situação dificílima, que passou quase 5 anos essa situação na Justiça. E conseguimos fazer outra licitação, fizemos inclusive a segunda etapa. Depois da segunda etapa, há 5 anos que o ex-prefeito dificulta o acesso do governo a construir o Centro de Convenções, até por autorização de entrega do terreno com propriedade. Por fim, a gente fez um convênio com o município, o Estado fez um convênio com o município, e o governador Rui cedeu ao município o Centro de Convenções e um convênio de torno de 22 milhões, que até agora não andou, porque infelizmente o município de Feira deixou de pagar a policlínica e ficou inadimplente, portanto o convênio não andou. Então você tem razão em reclamar,
E é por isso e por outras coisas que nós precisamos fazer com que a feira tenha uma grande mudança de comportamento, principalmente, para evitar essa falta de sintonia entre o governo do Estado e o governo municipal. Quem governa, governa para todos. E tem que conversar com todos. Se eu for prefeito, eu vou conversar, inclusive, com o próprio Bolsonaro. Com o governo já temos uma boa relação. E concordo com você, feira precisa de mais harmonia para que as coisas aconteçam de forma mais permanente. Obrigado, candidato. Candidato Beto Tourinho, do PSB, o senhor tem 1 minuto para a réplica, tempo que está sendo posicionado para que o senhor possa responder a partir de agora. Olha, candidato Zé Neto, apesar de todas as suas justificativas e com todo respeito, mas nós não podemos concordar. Nós estamos falando de 17 anos de uma obra que foi iniciada, de vital importância para a Feira de Santana. Quero assegurar à população de Feira de Santana de que vamos, eleito prefeito de Feira, vamos procurar o governador do Estado para que a obra seja concluída. Ou o governo do Estado faça ou repasse para a Prefeitura de Feira de Santana. Vamos propor a municipalização deste importante local para a cidade de Feira de Santana. Ali vão ser realizados feiras, convenções, eventos empresariais, turismo de negócio. Os hotéis, os restaurantes, o Feiraguai, o centro da cidade, tudo isto vai gerar emprego e renda para a Feira de Santana. 17 anos não são 17 dias. Por esse motivo, nós assumimos o compromisso de que vamos buscar o governo. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Candidato Zé Neto, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a sua tréplica, valendo a partir de agora. Quero lhe dizer, Beto, que feira precisa, sim, de grandes eventos. Inclusive, nós vamos fazer 10 grandes eventos. Quero fazer a maior cavalgada da história de feira, com a Semana do Cavalo, para atrair todas as tribos de cavalgada, de corrida, do dia a dia de quem gosta de cavalo. Quero fazer um grande micareta, discutir com as pessoas, retomar o nosso São João, fazer um grande evento de bicicleta, de bike, fazer uma semana de grandes eventos para a gente fortalecer, inclusive, o ciclismo na cidade. Concordo com você. Quero fazer 10 grandes e fazer ali, manter o Natal Encantado e outros. São 10 grandes eventos. Mas você tem razão. Por isso que tudo que você disse, inclusive, nós já fizemos. Digo nós, como deputado, fiz interlocução com o governo do Estado cedeu ao município, não sei se você teve informação, mas cedeu ao município o centro de convenções. Ainda cedeu um convênio de 22 milhões. E aí abriu o convênio e, por conta do município ter deixado de pagar a policlínica, o convênio não pôde ir adiante. Policlínica regional que é administrada por um consórcio de prefeitos da região, por 28 prefeitos. E você tem toda a razão, não tiro sua razão em nada. Então, pode ficar tranquilo, que quando eu chegar na prefeitura, aí não vai ter problema nenhum, nem nenhum descaminho, para que a gente possa retomar a obra e construir o centro de convenções como feira merece e como nós queremos fazer. Tempo esgotado, candidato. Eu quero agradecer aos 2 candidatos e pedir para que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Por medida de segurança, os púlpitos são higienizados. Além disso, estamos seguindo as regras de distanciamento, redução de equipe no estúdio e medição da temperatura no acesso às dependências da TVE. Convidamos agora o candidato Carlos Medeiros, do Partido Novo. Ele será o próximo a fazer a pergunta. A TVE vai exibir o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador, promovido pela Associação Baiana de Imprensa e a Ordem dos Advogados do Brasil, na próxima quarta-feira, às 20h. Candidato Carlos Medeiros, boa noite, seja bem-vindo. Para quem o senhor fará a sua pergunta? A candidata Daiane Pimentel. Pedimos que, por gentileza, a candidata professora Daiane Pimentel possa se posicionar. O candidato terá 30 segundos para fazer a sua pergunta, a candidata 2 minutos para a resposta, a réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto e 30 segundos. Candidato Carlos Medeiros, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, valendo a partir de agora. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Parabéns à TVE pelo debate. Eu gostaria de saber da professora Daiane, ela que recebeu, mais o marido, quase R$800 mil de dinheiro público e é uma das deputadas que mais gastam, segundo o site da Câmara, como ela pretende recursos para realizar a melhoria que a população de Feira de Santana precisa, já que ela não consegue dar o exemplo e gerenciar bem os custos do seu gabinete e reduzir os custos, né, e abrir mão de benefícios. Ok, candidato, agradeço a sua pergunta. Candidata professora Daiane Pimentel, do PSL, a senhora tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Posicionado o tempo, valendo a partir de agora. Boa noite a todos. Gostaria primeiro de parabenizar a iniciativa
E também salientar que a ausência do prefeito da cidade mostra irresponsabilidade. Ele era o primeiro que deveria estar aqui trazendo esclarecimentos à população. Bem, concorrente Carlos, você está desinformado. Eu sou a número 1 no ranking da Bahia como a deputada de melhor custo-benefício. Basta olhar no site www.rankdospoliticos.com.br. Segundo, a verba do fundo é uma verba legal. Ela tem a sua origem destinada às campanhas. Campanhas essas que providenciam dentro das nossas cidades geração de emprego. Ora, a gente vê dentro das grandes fábricas de produtos publicitários, a gente vê nas agências publicitárias, a gente vê até nas pessoas que seguram bandeirinhas e muitas vezes levam esse recurso para casa para poder comprar o leite dos seus filhos através da campanha política, que é um mercado sazonal. Essa desinformação de que o fundo teria sua origem retroagida caso esse dinheiro não fosse usado pelas campanhas para a saúde ou para a educação é uma balela. O fundo, ele é destinado para a campanha e eu uso de forma muito transparente. Qualquer real que eu, meu esposo, como você salientou, ou qualquer outra pessoa do PSL fizer com o recurso destinado às campanhas, estão lá no portal da transparência do TSE. Inclusive, se fosse algo ilegal ou imoral, a própria Câmara, o Congresso Nacional, estaria votando para que isso fosse não mais válido e o próprio TSE estaria me multando. Então, que a população entenda, o dinheiro da campanha é gasto na campanha. Tem gente segurando bandeirinha na rua e está ganhando dinheiro através desse recurso de campanha. Tem gente nas fábricas trabalhando, recebendo dinheiro também desta campanha. Então, é um mercado sazonal e a desinformação faz com que a nossa sociedade se torne ignorante. Por favor, tenha mais responsabilidade. Obrigado, candidata professora Daiane Pimentel. Candidato Carlos Medeiros, o senhor tem 1 minuto para formular sua réplica, valendo a partir de agora. Ô, candidata, não há desinformação nenhuma. No site da Câmara, para quem quiser ver, a senhora gastou de janeiro até setembro quase R$1 milhão, enquanto a deputada Adriana Lima, do Partido Novo, gastou 340 mil. E essa é a diferença da nova política para a velha política. Então, nós cortamos benefícios, nós damos o exemplo, o dinheiro público é para ser utilizado para saúde e educação. Nós devolvemos 36 milhões do fundo eleitoral. E nós sabemos cortar benefícios. Nossos deputados federais andam de Uber, não aceitam auxílio moradia. Então, a senhora deveria gerir melhor os custos, porque quem quer ser prefeito, quem quer realmente focar dinheiro no cidadão para resolver saúde, educação, sabe que esse ano pós-pandemia vai ser muito difícil aumentar a receita. Só há um caminho: gerenciar custos, cortar na própria carne, tirar os benefícios, cortar o carro com o motorista e dar o carro para a população de Tiquaruçu, os jovens poderem sair às 7 horas da noite e estudar. E só quem está preparado para fazer isso é quem sabe gerir. A senhora não está. Bom, tempo esgotado, candidato. Candidata professora Daiane Pimentel, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, tempo posicionado, valendo a partir de agora. É lamentável que você, candidato Carlos, que não soube administrar, nem mesmo seus pré-candidatos, candidatos a vereadores, podendo ter 32, você só tem 10, venha dizer sobre a minha administração. Eu sou uma deputada muito atuante, eu atendo a população. Eu tenho 3 gabinetes, um em Brasília, um em Salvador e outro em Feira de Santana. Eu gosto de gente. Eu não governo apenas para o núcleo. Eu gosto de ter esse contato. E por isso, obviamente, eu tenho que ter assessores que possam me representar. Eu posso ter assessores que têm esse contato com o público, com o povo, para que ao trazer as demandas, eu consiga efetivar. Vamos falar de recursos públicos então. Apesar de ser a deputada número 1 da Bahia em custo-benefício, o dinheiro público também é muito bem utilizado pela professora Daiane Pimentel, essa que vos fala. São 14 milhões de reais que eu trouxe para a Feira de Santana. 10 respiradores, a primeira escola cívico-militar da Bahia. Trouxe também mais de 1 milhão e 200 mil reais para a reforma de 3 creches. Uma no sítio Matias, uma no aviário e a outra na Asa Branca. Isso é dinheiro público sendo usado da forma como deve ser usado. Eu trago o recurso público, eu administro esse dinheiro público, direcionando para onde ir, sempre lembrando da saúde, da educação, da indústria, da pavimentação asfáltica, lembrando da nossa gente. Porque eu sou uma deputada e uma prefeiturável que gosta do povo. Ok, agradecemos ao candidato, à candidata, pedimos que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Seguindo os protocolos de segurança, os púlpitos estão sendo higienizados antes da próxima rodada de perguntas. Convidamos o candidato Carlos Geilson, do Podemos, para se posicionar.
Convidamos você também para acompanhar de segunda a sexta-feira o TVE Revista, ao meio-dia. E também o TVE Notícias, sempre às 6h30 da noite. Candidato Carlos Geilson, quem o senhor quer convidar para fazer a pergunta? Quero convidar o colega, o amigo José de Arimateia. Candidato José de Arimateia, por gentileza, pedimos para que o senhor se posicione. Lembrando que esse debate com os candidatos à Prefeitura de Feira de Santana está sendo transmitido ao vivo pela Educadora FM 107,5, além da TVE e também nas nossas redes sociais. Candidato Carlos Geilson, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta, valendo a partir de agora. Boa noite, apresentador. Boa noite, telespectadores da TVE. Boa noite, prefeiturável. Meu caro José de Arimateia, caso eleito prefeito, o que é que o senhor pretende fazer com o shopping popular? Candidato, o senhor ainda tem 10 segundos para formular mais alguma pergunta. Satisfeito. É só isso mesmo? Muito bem, muito bem. Candidato José de Arimateia, do Republicanos, o senhor tem 2 minutos para formular sua resposta, valendo a partir de agora. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer também, parabenizar a TVE por esta cobertura importante, para que nós possamos aqui explanar aquilo que Feira precisa. Quero lamentar a ausência, mais uma vez, do prefeito da cidade de Feira, que não veio para responder as perguntas que a população espera e também apresentar projetos. Quero dizer, meu amigo Carlos Geilson, como prefeito de Feira de Santana, nós iremos rever esse contrato do shopping popular. Primeiro, a forma que os camelôs foram conduzidos para aquele shopping foi desumano, porque não houve o diálogo. O prefeito da cidade, ele não pode tomar decisões isoladas para atender a um grupo de empresários. A forma que Feira de Santana foi conduzida, o prefeito conduziu esse processo, realmente mostra que Feira de Santana, o povo precisa estar mais próximo do prefeito. Mostra a distância que existe. Como prefeito de Feira de Santana, pode ter certeza que nós vamos rever esse contrato, nós iremos organizar a central de abastecimento ali, vizinho, para dar melhor qualidade para os ambulantes e também a população que precisa. Você sabe que Feira de Santana realmente houve um atraso na questão do desenvolvimento e do crescimento de emprego e... Tempo esgotado, candidato José de Arimateia, do Republicanos. Candidato Carlos Geilson, do Podemos, o senhor tem 1 minuto para a réplica, valendo a partir de agora. Quero também fazer coro aqui, lamentar a ausência do atual prefeito. Seria um momento muito bom para tirar essas dúvidas que busquei com o colega, com o amigo José de Arimateia. No meu governo, vamos rever essa questão do shopping popular. Os camelôs foram levados de forma abrupta, sem um diálogo, sem uma conversa, onde a cidadania foi violentada. Os que já estão no shopping popular, vamos rever o contrato. Os outros que não conseguiram, que não têm espaço no shopping popular, vamos fazer uma conversa. O nosso governo será pautado pelo diálogo. Não será na violência, não será na força. Então você, amigo camelô, fique despreocupado que no nosso governo vai prevalecer o diálogo. E fatos como estes não vão se repetir. Disso pode ter certeza, é um compromisso que eu assumo com você e com a sociedade feirense. Obrigado, candidato. Candidato José de Arimateia, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para formular a sua tréplica, valendo a partir de agora. Meu amigo, minha amiga de Feira de Santana, eu estarei, como prefeito de Feira de Santana, estarei realizando o maior investimento em respeito a você, cidadão, que gostaria de ter o seu próprio negócio. Nós vamos criar em Feira de Santana, no nosso governo, valorizando a você, camelô, porque eu já fui camelô, eu sei como é importante o trabalho que vocês fazem.
Nós iremos construir feiras livres em vários bairros de Feira de Santana, para dar oportunidade a você que precisa ganhar o pão de cada dia. Nós iremos fazer de uma forma organizada. No nosso governo, nós iremos ouvir a população. Eu não tomarei nenhuma decisão, principalmente com você, meu amigo feirense, sem ouvir primeiro, em todos os bairros de Feira de Santana. Nós não iremos governar de uma forma truculenta, não. Nós iremos governar para o povo, valorizando a família, dando oportunidade a você que gostaria de ter o pão nosso de cada dia na sua mesa, com dignidade e com respeito. É assim que vai ser o governo de José de Arimateia no dia 1º de janeiro. Agradecemos aos candidatos e pedimos que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Por medida de segurança, os púlpitos sempre são higienizados, seguindo os protocolos sanitários. Convidamos agora a candidata a professora Daiane Pimentel, do PSL, para se posicionar. No dia 15 de novembro, a partir das 6 da noite, você assiste aqui na TVE um programa especial para acompanhar a apuração dos votos. Candidata a professora Daiane Pimentel, boa noite, seja bem-vinda. Quem irá responder a sua pergunta? Eu pergunto para o candidato Roberto Tourinho. Candidato Beto Tourinho, pedimos que, por gentileza, o senhor se posicione. Lembrando que essa transmissão acontece simultaneamente na rádio Educador FM 107,5 e também através das nossas redes sociais, YouTube, Twitter e também no Facebook. Candidata professora Daiane Pimentel, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta, valendo a partir de agora. Beto, eu acho o maior absurdo que fizeram com o nosso CIS de Feira de Santana. Extinguiram a autarquia que nós tínhamos e hoje está totalmente abandonada, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura de Feira de Santana. Eu gostaria de saber, se em seu governo, como é que você iria tratar o nosso Centro Industrial Subaé? Ok, eu agradeço a pergunta da candidata professora Daiane Pimentel. Candidato Beto Tourinho, o senhor tem 2 minutos para formular sua resposta, valendo a partir de agora. Professora Daiane, eu vou precisar muito da sua ajuda em Brasília para que nós juntos possamos recuperar o Centro Industrial do Subaé. Feira de Santana, no início da década de 80, tinha vocação para a indústria. Grandes indústrias se instalaram em Feira de Santana. Depois, com o passar dos anos, o Centro Industrial do Subaé foi reduzido a ossos de borboleta, a pó, a praticamente nada. Poucas indústrias se estabeleceram, outras fecharam as portas. Inúmeros empregos foram perdidos no Centro Industrial do Subaé. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Feira de Santana, que deveria gerar emprego e renda, tem se limitado apenas a perseguir vendedores ambulantes e pais de família que ganham a vida trabalhando no Centro Comercial de Feira de Santana. O que também nós vamos fazer é procurar o governo do estado para que cumpra com o seu papel. O Centro Industrial do Subaé hoje está abandonado, as ruas, o asfalto, lixo, imundície, lâmpadas queimadas, é terra de ninguém. Abandonado pelo governo do estado e abandonado também, infelizmente, pela prefeitura de Feira de Santana. Isto representa um prejuízo para a nossa cidade. São homens e mulheres, são trabalhadores que necessitam daquele importante organismo para gerar emprego e renda na nossa cidade. O Centro Industrial do Subaé é um patrimônio de Feira de Santana, independente de quem seja o governador, independente de quem seja o prefeito. Por esse motivo, nós iremos lhe procurar no seu gabinete em Brasília, como deputada federal, para que continue destinando verbas para a cidade de Feira de Santana, para que nós possamos juntos melhorar ainda mais a situação, principalmente daqueles que ali trabalham e que estão completamente desassistidos. Obrigado, candidato. Candidata professora Daiane Pimentel, a senhora tem 1 minuto para a réplica, valendo a partir de agora. Então, Tourinho, gostei muito da tua resposta e pode me procurar sim. Eu vou estar lá sentada na prefeitura e vou atender essa demanda. Eu fico contente com a tua resposta, embora eu fique também um pouco confusa, porque o seu vice, o Ângelo Almeida, ele foi um dos deputados estaduais a votar a favor da extinção da autarquia do CIS. Então, como é que vai ficar esse conflito entre vocês dois?
O senhor acredita que, como bem se posicionou aqui, vai estar dando uma palestra a ele de importância de recuperar essa autarquia para que seja administrada aos olhos da prefeitura? Eu fiquei sabendo também, inclusive, Tourinho, que outro dia uma indústria de fora ligou para o governo do estado querendo trazer essa indústria para a Feira de Santana e a ligação não foi concluída com sucesso. Há um impedimento lógico e claro entre essa disputa de governo estadual e governo e município. Eu espero realmente que com o senhor, caso o senhor alcance o posto de prefeito, isso não ocorra, mas que saiba convencer primeiramente o próprio vice. Obrigado, candidata. Candidato Beto Tourinho, do PSB, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, tempo que está sendo posicionado, valendo a partir de agora. Candidata, nós não teremos dificuldade nenhuma, até porque nós temos um brilhante candidato a vice-prefeito de Feira de Santana, que já foi vereador, deputado estadual e que ao longo da sua vida honrou e dignificou os mandatos que ocupou. Nós vamos estar juntos trabalhando por Feira de Santana, eu, Ângelo e o povo de Feira de Santana. Nós haveremos de honrar os compromissos. Nós, naturalmente, não trairemos os compromissos que assumiremos e estamos assumindo com o povo de Feira de Santana. Aliás, traição é um dos grandes pecados que normalmente as pessoas fazem, principalmente quando estão na vida pública. Pode ter a certeza absoluta de que o nosso compromisso é para com o povo de Feira de Santana. O nosso compromisso é para gerar emprego e renda. O nosso compromisso é de melhorar a nossa cidade. O nosso compromisso é de oferecer dias melhores para o povo da nossa cidade. Nós vamos sim, na Prefeitura de Feira de Santana, fazer as grandes modificações que este povo espera. A cidade de Feira de Santana cansou com esse grupo político que aí está há 20 anos e que tanto tem infelicitado o povo de Feira de Santana. É por esse motivo de que este ano o povo de Feira de Santana está dizendo: não é Colbert e nem Zé Neto, é Beto 40, prefeito de Feira. Ok, candidato, agradeço, candidata, agradeço ao candidato, peço que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Continuamos seguindo as medidas de segurança. Os púlpitos sempre são higienizados antes da próxima rodada de perguntas. Convidamos a candidata Marcela Prestes, do PSOL, para se posicionar. Ela será a próxima a fazer a pergunta. Candidata, muito boa noite, seja bem-vinda. A quem a senhora pretende fazer a sua pergunta? Lembrando que a senhora tem como opção os candidatos Carlos Medeiros, do Novo, e também Carlos Geilson, do Podemos. Carlos Medeiros, do Novo. Pedimos que, por gentileza, o candidato Carlos Medeiros, do Novo, se posicione para que possa responder a pergunta. Lembrando que nesse domingo temos transmissão da Série B do Campeonato Baiano, a partir das 3 da tarde, aqui na tela da TVE. A todos o nosso convite para acompanhar essa transmissão. Bom, candidata Marcela Prestes, do PSOL, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta, valendo a partir de agora. Boa noite a todas, boa noite a todos e a todos. Muito feliz em poder participar de um espaço tão importante para a nossa democracia, como são os debates. Então, agradeço também a TVE, Walter Lima e todos que estão aqui no estúdio conosco. Bom, para nós do PSOL, o enfrentamento ao racismo no nosso município é central. Nós sabemos que a população feirense, em sua maioria, é composta pela população negra. E a gente sabe que o racismo está presente em diversos espaços, especialmente nas instituições públicas. Tempo esgotado, candidata, tempo esgotado. Candidato Carlos Medeiros, do Novo, o senhor tem 2 minutos para formular a sua resposta, valendo a partir de agora. Eu vou aproveitar para formular a resposta à pergunta. Eu acho que nos debates o pessoal esquece que pergunta é pergunta, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu tenho um orgulho imenso dos meus 10 vereadores, porque eles não estão aí para compor tabela, eles não estão aí simplesmente para participar por participar do processo seletivo. Eles estão aí porque passaram num processo seletivo. Eles não estão aí para brincar de fazer política, nem para ajudar a ser escada para ninguém. Eles são 10, mas nós estamos juntos, eu não administro eles, eu não mando neles, nós estamos juntos por questão de princípios e valores. Em relação à questão do racismo, deputado, eu não sei qual seria a sua pergunta, o deputado não me desculpe, né, candidata, mas eu acredito que a melhor forma que tem da gente lidar com a questão do racismo é pegando um exemplo, para mim, de umas pessoas que mais sofreu a questão do preconceito racial e depois de tanto tempo assumiu a presidência do seu país, que foi Nelson Mandela, e ele tratou as pessoas de maneira igual, mostrando que era possível tratar todo mundo de maneira igual e ele não buscou devolver todo aquele rancor, aquele ódio, tudo aquilo que ele passou através da nova postura dele na hora que ele assumiu o poder.
Então, numa gestão de Carlos Medeiros que vai acontecer em breve, o que a gente vai fazer é tratar as pessoas todas de maneira igual, independente da sua cor, raça, religião, opção sexual. Nós vamos trabalhar para o cidadão de Feira de Santana. O papel do administrador da cidade, que é o papel do prefeito, não é um papel pessoal. Ele tem que gerir os recursos da cidade. E qualquer cidadão tem direito a tudo que está na lei. E nós vamos garantir isso, independente da sua cor, religião ou o que seja. Bom, então, ainda tenho ali 18 segundos. Então, candidata Daiane, é assim que eu trato os meus vereadores, é assim o respeito que eu tenho por eles. Eu não sou cacique, eu não sou dono de partido, eu não sou presidente de partido, eu não sou dono de fundo eleitoral, eu tenho princípios e valores e é isso que eu estou trazendo para a política. Tempo esgotado. Candidato Carlos Medeiros, do Novo, candidata Marcela Prestes, do PSOL. A senhora tem 1 minuto para a réplica, valendo a partir de agora. A gente viu, né, como é que o candidato quer enfrentar o racismo que atinge tanto a população negra como a população indígena, quando ele se refere, né, na sua palavra, de forma pejorativa aos caciques, grandes lideranças indígenas que nós temos historicamente. Quero saber qual é a sua proposição concreta de enfrentamento ao racismo. Nós, do PSOL, vamos elaborar um mapa da violência racial no nosso município, para que a gente possa combater o extermínio da juventude negra e periférica do nosso município. Vamos também criar um fundo específico de enfrentamento e de garantia do programa às pessoas que têm doença falciforme. Esse é o programa do PSOL. O programa do PSOL é um programa feminista, mas é um programa antirracista, porque nós vamos à raiz dos problemas. Então não basta só discursar a igualdade, é preciso garantir política pública, efetivamente, para que a população negra possa, de fato, ter os seus direitos garantidos. E, além disso, vamos garantir um programa municipal escolar quilombola. Ok, candidata, muito obrigado. Candidato Carlos Medeiros, do Novo, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, valendo a partir de agora. Bom, candidato, então eu lhe aconselho a começar esse trabalho dentro do próprio PSOL, porque ficar só falando que vai fazer, né, na hora que assumir tudo, deveria fazer para quem já assumiu, né, o deputado, né, federal Marcelo Freixo, do PSOL também, né, então vocês deveriam ter unidade, já que ele defende tanto o pobre, o negro, a pessoa que vem da favela e tal, ele deveria parar de gastar tanto na Câmara Federal e utilizar esse dinheiro nesses projetos. Parar de comemorar aniversários no Copacabana Palace ou essas coisas, investir o seu dinheiro, o dinheiro do seu gabinete em outros projetos, como faz o Partido Novo. Economiza as regalias, é mais eficiente na condução do seu gabinete, né? Consegue dar mais resultados e consegue direcionar, sim, esse recurso para projetos com a participação popular, né, para que melhore a vida da sociedade. Essa conversinha, esse mimimi, né, de vou fazer isso, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos em ações. Nós temos que resolver a vida nas favelas, nas comunidades pobres, para o preto e para o branco. Nós temos que ter acesso à universidade para o preto e para o branco. Não é porque o cara é branco que a vida dele vale menos do que a do negro. É lógico que a gente vai resolver, mas para mim, o grande exemplo da atualidade, uma das pessoas que mais sofreu preconceito e deu esse exemplo. Se a senhora não conhece, eu faço questão de lhe convidar a conhecer um pouco mais da vida de Nelson Mandela. E ele, durante o seu governo, na hora que acabou o apartheid, ele deu grandes exemplos e eu sigo esses exemplos. Pode ser que a senhora tenha outros líderes para comemorar, eu tenho esse. Agradecemos à candidata, agradecemos ao candidato, pedimos que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Os púlpitos estão sendo higienizados antes da próxima rodada de perguntas. Pela ordem definida em sorteio, convidamos agora o candidato Zé Neto, do PT, para se posicionar. O primeiro turno das eleições ocorre dia 15 de novembro. Os eleitores terão 1 hora a mais para votar. Os portões abrem às 7 da manhã e fecham às 5 da tarde. Candidato Zé Neto, boa noite, seja bem-vindo. Quem responde a sua pergunta, lembrando que o senhor tem como opção o candidato Carlos Geilson, do Podemos, e também a candidata Marcela Prestes, do PSOL. A candidata Marcela. Candidata Marcela Prestes, pedimos que, por gentileza, a senhora se posicione. Lembrando que o jornalismo da TVE tem 2 programas diários de segunda a sexta-feira para que você possa acompanhar. O TVE Revista ao meio-dia e o TVE Notícias às 6h30 da noite. Candidato Zé Neto, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta, valendo a partir de agora. Candidata Marcela, nós temos um dos transportes coletivos mais ineficientes do país. Um dos mais caros do Nordeste, o segundo mais caro do Nordeste. E agora com o BRT, que a população chama de BRT fantasma, é que a coisa vai piorando. Mobilidade urbana é um tema muito sagrado e a gente precisa fazer uma grande reformulação. Nós vamos fazer uma grande reformulação do transporte coletivo de Feira. O que é que a senhora tem a dizer sobre esse tema tão valioso
principalmente para quem mais precisa, que utiliza no dia a dia o transporte coletivo de massas. Agradeço a pergunta do candidato Zé Neto, do PT. Candidata Marcela Prestes, do PSOL, a senhora tem 2 minutos para formular a sua resposta, valendo a partir de agora. Bom, para nós do PSOL, há uma necessidade histórica que a gente tem visto que esse grupo político que há mais de 20 anos está aí na prefeitura não tem feito, que é garantir o direito à mobilidade da maior parte da população em sua diversidade. É um compromisso que o PSOL tem em reformular todo o sistema de transporte do nosso município. A gente sabe que hoje existe um problema central, que é você sair dos nossos distritos, das nossas comunidades rurais e ir para o centro da cidade, sair dos bairros do Tomba e ir para o centro da cidade. Por isso que é necessário você redesenhar as linhas para que o conjunto da população possa circular, né, ter o direito à mobilidade garantida. Além disso, nós vamos ampliar a frota. Hoje nós temos menos de 250 ônibus circulando no nosso município. Isso é um profundo falta de compromisso, né, com o conjunto da nossa população. E, além disso, nós vamos sim instituir a tarifa zero a partir da arrecadação que as empresas fazem com seus funcionários com o Vale Transporte, né? Isso é 2 vezes maior o custo mensal que tem o Sistema Municipal de Transporte. Isso é um compromisso que o pessoal tem. Além disso, sem sombra de dúvidas, o que está hoje em Feira de Santana não é um BRT. De acordo com os critérios técnicos, para ser um BRT, você deveria ter ônibus articulados e ter vias segregadas por barreiras, para garantir uma alta circulação desses ônibus numa velocidade maior do que comumente os ônibus fazem. Por isso que o que a gente tem lá hoje não é um BRT. O que a gente tem lá hoje é balela desse grupo político que está aí há mais de 20 anos. É um compromisso nosso rever todo o processo licitatório do BRT e o que sobrou, porque 60% foram investidos em 2 trincheiras para garantir a mobilidade de carros motorizados individual e não a ampliação de fato do transporte de massas, que é o transporte coletivo no nosso município. Então é um compromisso do PSOL a garantia da mobilidade urbana para o conjunto da população feirense em sua diversidade. Obrigado, candidata Marcela Prestes, do PSOL. Candidato Zé Neto, do PT, o senhor tem 1 minuto para formular a sua réplica. Tempo que está sendo posicionado, valendo a partir de agora. Candidata, esse é um tema valioso demais para a cidade e interfere na vida das famílias. As pessoas que passam muito tempo dentro de um ônibus, até 2 horas e meia para chegar em seu destino, realmente ficam distantes de vários afazeres da família, afazeres do dia a dia, afazeres da cultura, enfim, afazeres do desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos reformular totalmente o sistema de transporte coletivo de Feira. E esse BRT, vamos ver o que é que a gente vai aproveitar, porque pelo que está lá, foi muita coisa desviada e não chegou ao seu fim. Portanto, vamos fazer, inclusive, eu já estou aqui colocando isso claramente, o transporte alternativo, complementar de vans, vai retornar ao sistema de transporte coletivo de massas em Feira. E vamos fazer com que o Conselho de Transporte Municipal funcione com mais presentes, com mais participações importantes, como a dos Ubers, a dos mototáxis, a das vans, representação social maior, e fazer com que ele não se reúna apenas para aumentar a passagem, mas para discutir mobilidade e serviço de transporte coletivo para a nossa cidade. Obrigado, candidato Zé Neto. Candidata Marcela Prestes, do PSOL, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, valendo a partir de agora. Para nós, do PSOL, é um compromisso a garantia de direitos. E, para isso, é fundamental a participação direta das pessoas nas decisões. E, por isso, que a gente precisa fazer, de fato, um processo muito gigantesco de reformulação do nosso Sistema Municipal de Transporte. Além disso, a gente precisa garantir a mobilidade não motorizada. Nós temos uma cidade que é favorável geograficamente para o uso das bicicletas. Por isso é um compromisso do PSOL, assinamos, inclusive, isso com a Associação de Bikes do nosso município, a garantia da ciclovias e ciclofaixas, mas elas não podem estar desassociadas ao Sistema Municipal de Transporte. Elas precisam estar articuladas. Para isso, a gente precisa garantir também bicicletários nos pontos de apoio dos ônibus para fazer essa interlocução, né, entre o Sistema Municipal de Transporte Público, que são os ônibus, e a partir das ciclovias e ciclofaixas. Para isso, a gente se compromete que com o que sobrou do BRT, nós vamos sim instituir ciclovias, ciclofaixas, paraciclos e também bicicletários na nossa cidade, garantindo a mobilidade. Acesse as nossas redes, marcela50.com.br e conheça o nosso programa. Vamos construir uma feira para a gente. Ok, candidata, agradeço a candidata, agradeço ao candidato, peço que por gentileza retornem aos seus lugares. Lembrando que há poucos instantes a candidata
professora Daiane Pimentel, nesse momento que estamos fazendo a higienização dos púlpitos, ela fez a solicitação de direito de resposta. Esse direito de resposta está sendo analisado pela nossa comissão composta por 3 representantes, um da OAB, outro da Defensoria Pública e outro da Procuradoria-Geral. Convidamos agora o candidato José de Arimaté, do Republicanos, para se posicionar. Candidato, o senhor tem a possibilidade de escolher aqui o candidato Carlos Geilson pela eliminação, é a única opção. Pedimos, inclusive, para que o candidato Carlos Geilson já se posicione. No próximo sábado, às 6h30 da noite, teremos um debate aqui na TVE com o candidato à Prefeitura de Vitória da Conquista. Desde já o convite. Candidato José de Arimateia, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta para o candidato Carlos Geilson do Podemos. Tempo já posicionado, valendo a partir de agora. Candidato Carlos Geilson, a saúde de Feira de Santana está um caos. O prefeito atual e esse grupo político que está aí há 20 anos não resolveu o problema da saúde de Feira de Santana. Quais as suas propostas para a saúde de Feira? Ok, candidato. Só um minutinho, candidato. Pronto, concluída a pergunta do candidato José de Arimaté, do Republicanos. O candidato Carlos Geilson, do Podemos, o senhor tem 2 minutos para formular sua resposta, valendo a partir de agora. Em 2 minutos é muito pouco para falar do que eu penso de que vamos fazer na saúde pública em Feira de Santana. Não é novidade, vamos construir o Hospital Geral Municipal. Uma cidade de 630 mil habitantes, é inconcebível que não tenha o seu hospital municipal. Isso nós vamos fazer no nosso governo. Feira de Santana, e quem é político sabe, e a sociedade feirense, as pessoas sofrem nas policlínicas, nas UPAs, e clamam a todo instante uma vaga no Hospital Geral Clérison Andrade. E liga para o deputado A, deputado B, como se fosse dono do hospital estadual, e isso não pode acontecer. A saúde é um direito de todos, é um dever do Estado para com o cidadão. Além do mais, também, vamos implantar marcação de consultas por aplicativo. Hoje as pessoas sofrem nas longas filas, madrugam para marcar uma consulta. E as consultas estão nas mãos dos vereadores. Isso tem que acabar. É impossível isso. Mas Feira de Santana acontece. Aí quando o cidadão chega, na hora de marcar a consulta, já acabou, não tem mais, só no mês seguinte. É esse sofrimento que vamos acabar implantando marcação de consultas por aplicativo, recebendo resultados por aplicativo. Feira de Santana tem que entrar na modernidade e não as pessoas saírem, madrugar, para ir num posto de saúde e marcar uma consulta. Isso está com os dias contados, vamos resolver em nosso governo, na administração que vamos fazer descentralizada, onde o governo vai até a população e não como acontece hoje com a prefeitura fechada e o povo bate na porta e não encontra um grito, alguém para ouvir esse grito do povo. No nosso governo, esse grito será ouvido. Ok, candidato, muito obrigado. Tempo esgotado. Candidato José de Arimaté, do Republicanos, o senhor tem 1 minuto para a réplica, valendo a partir de agora. Meu amigo, minha amiga cidadão feirense, nós temos em Feira de Santana 150 mil feirenses que não têm um atendimento, atenção básica. No nosso governo, nós vamos universalizar a saúde pública, para que você possa encontrar o médico nos postos de saúde. Nós vamos aumentar o número de postos de saúde, vamos aumentar a equipe da saúde da família. Nós vamos construir mais UPAs em Feira de Santana, UPAs 24 horas, para que a atenção intermediária possa funcionar. Feira de Santana, há 20 anos, esse grupo político que aí está, tanto no município como no estado, não resolveram esse problema. 150 mil feirenses que não têm atenção básica, não é atendido. Você vai no posto de saúde e não encontra um médico. Isso vai mudar no nosso governo. Tempo esgotado. Candidato Carlos Geilson, do Podemos, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua tréplica. Tempo que está sendo posicionado, valendo a partir de agora. Eu vejo o candidato Arimateia com boa vontade, mas boa vontade só não resolve. Nós precisamos buscar os recursos para construir os postos de saúde, as UPAs,
Agora, nós temos que cortar na carne, diminuir o número de cargos comissionados na prefeitura, esse excesso de cabos eleitorais contratados, vivendo apinhado no guarda-roupa dessas cooperativas, e isso vai acabar em nosso governo, cabo eleitoral, ganhando da prefeitura para gritar o nome do político em cada esquina. Isso está com os dias contados. Quero dizer que a saúde que vamos fazer em Feira de Santana será uma saúde modelo, vamos estar linkado com o que tem de melhor. É óbvio que vamos também ver a saúde financeira do município para não prometer nada inexequível, nada que não seja possível fazer. Vamos trabalhar com os pés no chão, ouvindo o povo, dando voz e vez à população e chegando nos guetos, na periferia, onde essa população é menos assistida e que mais sofre. Saúde pública não pode ficar na mão de deputado, não pode ficar na mão de A, de B ou de C. Tem que ficar na mão do povo. Quando o povo grita, tem que ser ouvido. E em nosso governo, os nossos ouvidos estarão bem abertos para ouvir a população da cidade. Ok, candidatos, agradecemos tanto a um candidato quanto ao outro, pedimos para que se posicionem. Lembrando que, agora, há poucos instantes, a candidata a professora Daiane Pimentel, do PSL, solicitou direito de resposta. A comissão, composta por representantes da Procuradoria, da Defensoria Pública e da OAB Seção Bahia, julgou como não procedente a solicitação de direito de resposta. Estamos encerrando esse primeiro bloco, vamos a um breve intervalo. TVE e Rádio Educadora nas eleições 2020. Tá com saudade dessa emoção, né, meu filho? Vai ter futebol na tela da TVE. Campeonato Baiano Série B. E neste domingo, às 3 da tarde, tem Barcelona e Canaã. Só aqui na TVE. É sua, é da Bahia. Apoio Coelba. Se for construir, mantenha a distância dos fios dos postes. Secretaria da Saúde. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado. O governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. A partir de novembro, você vai poder assistir na TVE um pouquinho do canal Tracy Brazuca, o encontro da maior plataforma afro-urbana do mundo com a TV mais negra da Bahia. Um espaço focado em conteúdos cheios de diversidade e representatividade. De segunda a sexta-feira, às 4 da tarde, você assiste ao Tracy Trends, uma revista eletrônica com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo, e ao Joba, com os melhores hits africanos. Aos sábados, às 9 da noite e domingos, às 7 da noite, tem o Focus, uma seleção com o melhor da música baiana e ainda fica com um pouquinho mais do Tracy Trends. Se liguem na Tracy Brazuca. We Are Cultura Afro-Urbana, agora também na TVE. TVE é sua, é da Bahia. Estamos de volta com o debate entre candidatos e candidatas à Prefeitura de Feira de Santana. Estamos ao vivo na TVE, Rádio Educadora FM 107,5, YouTube, Facebook e Twitter da TVE Bahia. Agora vamos saber como ficam as regras para este segundo bloco. Regras do debate para o segundo bloco. Candidato pergunta a candidato. Houve sorteio prévio de quem faz a pergunta com tema livre. Cada candidato só pergunta e responde uma vez. O candidato pode fazer outra pergunta para o mesmo candidato escolhido do primeiro bloco. A pergunta terá 30 segundos. O tempo de resposta, 2 minutos. Réplica, de 1 minuto e tréplica, de 1 minuto e 30 segundos. Quem inicia essa rodada de perguntas nesse segundo bloco é o candidato Beto Tourinho, do PSB. Candidato, a quem o senhor fará a sua pergunta? Já que a regra permite, eu vou perguntar novamente ao candidato José Neto. Candidato José Neto, pedimos que, por gentileza, o senhor se posicione. Este ano, a biometria não será exigida por causa do coronavírus. A identificação será através de documento com foto e assinatura manual. O candidato José Neto está se posicionando aqui e a gente pede para que o candidato Beto Tourinho, o senhor terá 30 segundos para formular a sua pergunta, valendo a partir de agora. Candidato, nós estamos vivendo um momento em que o país está sendo passado a limpo. A população está exigindo da classe política mais transparência e, principalmente,
as explicações claras com relação ao dinheiro público. Causou estranheza quando o senhor votou contrário na Câmara Federal num projeto de lei que dobra a pena para crimes de desvios de recursos públicos durante o período de calamidade. Deputado, como é que o senhor explica? Tempo esgotado. Candidato, atenção, candidato, só um minutinho, já estamos posicionando aqui. O candidato Zé Neto, do PT, terá 2 minutos para formular sua resposta, valendo a partir de agora. Eu concordo com você e muito, Beto. Nós precisamos de transparência, precisamos de que as instituições estejam fortalecidas, inclusive em Feira de Santana nós não temos essa transparência, infelizmente, isso contribui muito para a corrupção. O projeto que você falou, na verdade, tinha uma inconstitucionalidade, mas eu concordo contigo, tem que ser mais rigoroso mesmo na apuração de delitos. Agora, não dá para você votar contra a constitucionalidade, aí seria uma coisa ruim. Eu que fui presidente de Comissão de Justiça há 4 anos, que fui líder de governo 8 anos, que hoje sou coordenador geral lá da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que conheço de perto e posso te dizer, inclusive, que o meu partido, o meu time, foi quem mais fortaleceu as instituições democráticas, o Estado de Direito nesse país e a sua soberania. Portanto, você está correto e eu não tiro a sua razão quando você diz da importância de termos condição de fazer com que nós tenhamos mais transparência e tenhamos mais exigência sobre o gasto público. Feira de Santana, quase 90 milhões chegaram para o Covid. Todo mundo sabe disso, para o combate à pandemia do coronavírus. Até agora, as prestações não foram feitas adequadamente. O Ministério Público exigiu do município, infelizmente o prefeito não está aqui para responder, e o município não correspondeu ao que foi exigido pelo Ministério Público. Recorreu da decisão, inclusive judicial, de prestação de contas, e até agora, infelizmente, nós não vimos sequer o município fazer com que tenhamos lá um centro de atenção específico para o coronavírus, principalmente agora, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, com uma retomada dos números que estão crescentes. Hoje eu vi os números, fiquei muito preocupado. Então, você tem razão, Beto, nós precisamos de mais transparência, leis mais rigorosas e, evidentemente, fazer com que tenhamos um país passado a limpo e um município de Feira também passado a limpo, com correção, principalmente na sua transparência, que deixa muito a desejar. Ok, candidato Zé Neto, candidato Beto Tourinho, do PSB, o senhor tem 1 minuto para a réplica, tempo que está sendo posicionado para que o senhor possa formular sua réplica, valendo a partir de agora. A classe política está desacreditada. Você, eleitor, você, meu cidadão, cidadã, não querem votar. E com toda razão. A cada dia que passa, nós estamos vendo a grande quantidade de desmandos, de corrupção, de dinheiro desviado. O homem público, o administrador, o prefeito, deve fazer com que o dinheiro público tenha todas as transparências. No nosso governo, o portal da transparência não vai ser um emaranhado que dificulta para que você possa ter acesso às contas públicas. Nós vamos usar, nós vamos democratizar todas as informações necessárias. Não podemos confundir o público com o privado. Na cidade de Feira de Santana, nesses últimos anos, muito pouco, quase nada de informação, você que mora em Feira de Santana sabe que obtém. É um compromisso nosso a transparência na administração municipal, para que você saiba o recurso que você... Tempo esgotado, candidato. Candidato Zé Neto, do PT, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, valendo a partir de agora. Nossa cidade precisa de transparência, gestão e condição de fazer com que tenhamos possibilidade de dar passos seguros para o futuro, com coragem, com determinação e, acima de tudo, com uma gestão transparente. Nosso governo, nós vamos lançar o Veja Fácil. Do seu celular, você vai ter todas as informações facilitadas. Você vai saber, por exemplo, quanto entrou e quanto saiu do centro de abastecimento, que é um espaço extraordinário da cidade, tem 5 mil prestadores, mas o próprio prefeito disse outro dia que só arrecada R$120 mil por mês. Então tem que saber exatamente quanto entrou, quanto foi investido e quanto tem de gasto público. E no Veja Fácil, a gente vai trazer tecnologia não só para a transparência, para você saber onde está a sua van, para você saber onde está o seu ônibus, para você saber onde cada coisa está no município. Se você quiser mais detalhes, o portal da transparência vai ser mais detalhado e o Veja Fácil vai ter linguagem simples, linguagem moderna, para que a população tenha a condição de saber onde o seu recurso, onde o seu IPTU, o seu ISS, o seu imposto está sendo investido. Inclusive o IPTU, todo mundo sabe, é um dos mais caros de Feira de Santana,
é um dos mais caros da Bahia e do Brasil. E tudo isso você vai saber lá no seu celular, no Veja Fácil. Nós queremos tecnologia, transparência, gestão e coragem para enfrentar as dificuldades que a feira está vivendo, como eu disse agora há pouco, e vamos juntos construir uma feira melhor. Tempo esgotado, candidato. Agradeço aos candidatos, peço que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Lembrando que, por medida de segurança, os púlpitos são higienizados conforme os protocolos sanitários. Nós convidamos agora a candidata professora Daiane Pimentel, do PSL, para se posicionar. Ela será a próxima a fazer a pergunta. No dia 15 de novembro, primeiro turno de votação, a partir das 6 da noite, você assiste aqui na TVE um programa especial para acompanhar a apuração dos votos. Candidata professora Daiane Pimentel, quem vai responder a sua pergunta? Carlos Geilson. Pedimos ao candidato Carlos Geilson, do Podemos, que se posicione. Lembrando que essa transmissão está acontecendo simultaneamente na Educadora FM 107,5 e também nas nossas redes sociais. Candidata professora Daiane Pimentel, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta, valendo a partir de agora. Geilson, quem não conhece bem a nomenclatura traição, não sabe também definir valores e princípios. É preciso ter coragem para romper com o que há de errado. É preciso respeitar os valores e os princípios que nós temos. O senhor teve coragem de romper com um grupo que está há 2 décadas no poder. Fale um pouco para que o nosso eleitor possa conhecer quais são os malefícios que esse grupo praticou de lá até aqui e que nos faz hoje ter a coragem de estarmos candidatos. Tempo esgotado, candidata. Candidato Carlos Geilson, do Podemos, o senhor tem 2 minutos para formular sua resposta, valendo a partir de agora. Minha cara professora Daiane Jamile Carneiro dos Santos Pimentel. Eu participei de um grupo e não me arrependo de nada que fiz da minha vida. Entrei nesse grupo, fui candidato em 2006, não logrei êxito. Em 2010, me elegi, em 2014 me reelegi, em 2018 fiquei na suplência. Entendi que era um momento de buscar algo novo, de oxigenar minha vida política, de conhecer o outro lado. Não se trata de traição, porque enquanto eu tive mandato, recebi diversos convites, resolvi permanecer respeitando o meu eleitorado. Quando não logrei êxito na minha reeleição, entendi que era um momento de experimentar, estar do outro lado em um novo grupo político. E a minha independência mostra o quanto ela é verdadeira, porque estou candidato. O governador do estado me convidou para ser candidato a prefeito, mas na largada, na caminhada, me deixou para trás. Eu não reclamo de nada, ele está com outro candidato. Mas vamos vencer esse candidato do governador. Vamos mostrar que nós estamos preparados para governar a Feira de Santana, fazer o governo da inclusão social, não o governo que seja sectário, o governo que seja totalmente de esquerda ou totalmente de direita. Vamos procurar dialogar com todos os segmentos, com todas as ideologias políticas. Enquanto prefeito, eu serei aquele gestor que vai buscar a parceria com o governo do estado e com o governo federal. Não usarei óculos de couro para não entender. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado, candidato. Por gentileza, candidata professora Daiane Pimentel, a senhora tem 1 minuto para a réplica, valendo a partir de agora. Eu parabenizo, Geilson, a sua sinceridade e me coloco também na mesma posição que você, com uma diferença. Eu não esperei muitos anos para poder romper com o que há de errado na política. Eu rompi logo que percebi que o caminho não era o correto. Mas te parabenizo por essa independência que você busca construir. Feira de Santana precisa de pessoas comprometidas mesmo, sérias e que não são feitas de capacho, nem de fantoche, de nenhum outro líder político. É importante saber que a professora Daiane Pimentel também se coloca como independente. Tem uma candidatura que cresce muito na cidade. Há até pesquisas que já me colocam aí como terceira via, numa disputa onde a máquina municipal canta e onde a máquina estadual também canta. Nós aqui vamos caminhando com as nossas próprias pernas e mostrando que é preciso ter coragem para romper com o que há de errado.
Ok, candidata, muito obrigado. Candidato Carlos Geilson, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, valendo a partir de agora. Professora Daiane, assim como a senhora se coloca como a terceira via, eu também me coloco como a terceira via. Eu acho que tem que acabar essa disputa em Feira de Santana, onde um grupo vence e o outro perde. Um é candidato eterno para perder e o outro candidato sempre ganhando. Esse que vinha ganhando vai perder e o que vinha perdendo vai continuar perdendo. Por quê? Eles na próxima eleição para prefeito vão disputar tetra. Serão tetra não, penta em derrotas. Porque nós estamos sentindo da população a necessidade de algo novo, de candidatos que cheguem em Feira de Santana, independentes, sem padrinhos políticos, porque tem candidato aí que carrega o peso do padrinho, está tentando nacionalizar a campanha. Gente, o eleitor de Feira não vai decidir independente do que Lula pensa, do que Bolsonaro pensa, não. Ou que o governador pensa. O eleitor de Feira convive com cada candidato e sabe perfeitamente o que é melhor para a cidade. Não é padrinho nenhum que vai decidir o voto do feirense, não. Não é usando a televisão, traz o político que não conhece onde fica o bairro do Tomba, o maior bairro da cidade. Não conhece nada de Feira de Santana. Que moral tem para dar pito em Feira de Santana? O feirense tem que escolher o seu candidato. Se não escolher Carlos Geilson, que escolha o outro. Agora, que não venha esse outro candidato carregando ninguém de fora para tentar nacionalizar uma questão que é nossa, local. Eu sou... Tempo esgotado, candidato. Agradeço ao candidato, agradeço à candidata. Peço que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Agora os púlpitos estão sendo higienizados antes da próxima rodada de perguntas. Convidamos a candidata Marcela Prestes, do PSOL, para se posicionar. Ela será a próxima a fazer a pergunta. E você, fã do futebol, amanhã, às 3 da tarde, tem jogo da Série B do Campeonato Baiano. A partida é entre os times Barcelona e Canaã. Candidata Marcela Prestes, quem vai responder a sua pergunta? Daiane Pimentel. Candidata professora Daiane Pimentel, pedimos que, por gentileza, a senhora se posicione para responder a pergunta. Lembrando que sempre, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, temos o TVE Revista. Candidata Marcela Prestes, do PSOL, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta, valendo a partir de agora. Bom, candidata, você se diz professora, mas se elegeu reivindicando mais armas, mais violência. Para nós, do PSOL, a democracia é fundamental no nosso país, uma democracia que ainda é muito jovem. Nós defendemos a participação direta das pessoas. Eu não vi isso no seu programa. Gostaria que você colocasse de que forma o povo, de fato, vai participar na sua gestão. Ok, candidata. Candidata professora Daiane Pimentel, do PSL, a senhora tem 2 minutos para formular sua resposta, valendo a partir de agora. Eu gostaria de começar respondendo a concorrente Marcela, parabenizando por também ser uma mulher e estar aqui concorrendo. Mas, Marcela, eu não fiz uma campanha prometendo mais armas para gerar violência. Eu fiz uma campanha prometendo mais armas para dar direito ao cidadão de sua legítima defesa. Inclusive, eu reitero isso aqui. O que tem de proposta no meu governo é, sim, de dar mais armas, mais ferramentas para a Guarda Municipal, por exemplo, que é uma ferramenta importantíssima para que nós, feirenses e aqueles que por ali circulam na nossa região, se sintam mais seguros. Então, arma para mim também é livro, também é lápis, mas quando o vândalo adentra a nossa casa, a gente não escreve uma cartinha pedindo para que ele se retire. É preciso mostrar, sim, uma força maior para proteger os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família. Então, é neste sentido. Falei em 2018 e reitero aqui. Precisamos, sim, de mais direito à legítima defesa. E ter arma é um direito à legítima defesa. Agora, claro, para que isso ocorra, Marcela, é necessário uma educação de qualidade, conscientizando os nossos alunos e perguntando se é importante mesmo ter aquela arma em casa. Se o pai está apto, se o tio, se o avô, se o responsável. O que a gente não pode permitir, Marcela, é que na nossa zona rural, por exemplo, vândalos comecem a adentrar os territórios das fazendas, das chácaras, das roças dos nossos moradores em Feira de Santana e essas pessoas não terem o direito de se defender. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa muito próxima, 2 idosos que vieram, a óbito por conta dessa violência e eles não tiveram uma arma para poder se proteger. Não que eles pudessem matar o bandido, mas sinalizar para cima, demonstrando que se viesse, teria resistência. É neste sentido que eu falo.
Ok, candidata. Candidata Marcela Prestes, do PSOL, a senhora tem 1 minuto para a réplica, tempo que está sendo posicionado para que a senhora possa formular a sua réplica a partir de agora. Bom, candidata, eu perguntei sobre a participação direta das pessoas na sua gestão, porque nós do PSOL temos uma defesa da democracia e a defesa é que as pessoas decidam. Então, a gente propõe, por exemplo, orçamentos participativos e é 100%. É pegar os 100% do IPTU e você, da sua comunidade, no seu bairro, decidir de que maneira nós vamos investir a política pública. Porque só quem sente na pele os problemas do nosso município que pode decidir de que maneira esse dinheiro deve ser investido. Além disso, a gente propõe a construção do Congresso do Povo, onde você vai levantar a sua mão e, de fato, vai decidir o que é melhor para o seu bairro. Se é uma creche, se é uma escola, obviamente isso com a participação conjunta da população. Isso também inclui as nossas crianças e os nossos adolescentes. Isso já existe em outros lugares. É um compromisso do PSOL a garantia da participação do conjunto da população em sua diversidade. Ok, candidata. Candidata professora Daiane Pimentel, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para formular a sua tréplica. Tempo já está disponível, valendo a partir de agora. Marcela, mais do que falar o que farei, direi o que fiz. São 14 milhões de reais em emendas destinados à Feira de Santana como deputada federal. 3 reformas de creches. Pensando na educação, pensando na saúde, só na saúde foram quase 10 milhões. Óbvio que eu tenho aqui um plano de equilíbrio. Nem o Estado pai e mãe, como o pessoal pensa, nem um Estado tão enxuto, esquecendo de buscar sanar as necessidades básicas da nossa população, como outros partidos pensam, Marcela. Mas um equilíbrio fiscal, saber com que nós estamos gastando, até onde nós podemos ir. O mundo, infelizmente, Marcela, não é regido por uma questão orçamentária onde a gente possa fazer tudo o que a gente quer. A gente tem que fazer com responsabilidade. Uma coisa eu garanto aos feirenses: não irão faltar creches, postos de saúde, centros de referências para cuidar da mulher, dos nossos homens, dos idosos, das nossas crianças. Infraestrutura também a gente vai trazer para a Feira de Santana. E o meu legado prévio, porque eu só tenho 2 anos de mandato, mas é um legado muito benéfico à população. Porque aqui, Marcela, a gente não encontra nenhum concorrente que tenha feito pelo menos metade do que eu já fiz nesses 2 anos para a nossa sociedade feirense, em quesito de levar a nossa população políticas públicas. Ok, candidatas, agradeço a presença de cada um de vocês. Candidatas, podem retornar aos seus lugares. E por medida de segurança, os púlpitos são higienizados antes da próxima rodada de perguntas. Convidamos agora o candidato José de Arimaté, do Republicanos, para se posicionar. No próximo sábado, dia 7 de novembro, vamos transmitir o debate com candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Desde já, fica o convite para você participar junto com a gente. Candidato José de Arimaté, quem o senhor vai convidar para responder a sua pergunta? Zé Neto. Zé Neto, o candidato Zé Neto já foi chamado, candidato. Então, vou escolher Roberto Tourinho. Pronto, candidato Beto Tourinho, pedimos que, por gentileza, o senhor se posicione. Lembrando que de segunda a sexta-feira temos sempre às 6h30 da noite o TVE Notícias, trazendo um resumo das principais informações do dia para você que nos acompanha aqui na tela da TVE. Candidato José de Arimaté, do Republicanos, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta, valendo a partir de agora. Candidato Roberto Tourinho, alguns partidos, como o PT, o PSOL, eles defendem a liberação da venda de maconha. Imagine você, meu amigo, minha amiga, que tem um usuário de drogas, você que está em casa, a facilidade que essa pessoa vai ter para o uso da droga. Qual a sua opinião sobre o combate às drogas em Feira de Santana? Ok, candidato, agradeço a sua pergunta. Candidato Beto Tourinho, o senhor tem 2 minutos para formular a sua resposta, tempo que já está disponível para o senhor, valendo a partir de agora. Olha, candidato Arimateia, nós devemos saber separar as discussões religiosas e as discussões no campo da medicina. A maconha hoje, no mundo inteiro, ela é usada como cura medicinal, como forma de tratamento. Eu nunca vi partido nenhum defendendo o uso da maconha como droga. Porém, no nosso governo, nós temos um programa social onde nós vamos buscar
atender a todos, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, jovens que estão em situação de perigos na cidade de Feira de Santana, mulheres que estão sendo prostituídas, pessoas que estão morando embaixo do viaduto na cidade de Feira de Santana. Nós temos no nosso plano de governo um programa para buscar, valorizar, respeitar os idosos. O Brasil, nos próximos 5 anos, estará entre os países com o maior número de idosos, pessoas com deficiência. Tudo isso nós vamos fazer em Feira de Santana. Nós, particularmente, entendemos, nós somos contrários ao uso das drogas. Nós somos contrários à violência. Quando aqui ouço a apologia ao uso da arma, isso nos deixa entristecidos, porque não é através da violência, não é através do uso da arma e da força que se consegue resolver os problemas sociais. Aliás, e quando isso é defendido por educadores, ainda é mais grave, porque nós defendemos uma educação de qualidade, a valorização do ensino infantil. A partir do momento de que todas essas ações forem cuidadas por um prefeito, nós diminuiremos o uso de drogas, a violência e outras questões em nossa cidade. Obrigado, candidato Beto Tourinho. Candidato José de Arimateia, o senhor tem 1 minuto para formular a sua réplica. Tempo que está sendo posicionado, valendo a partir de agora. Meu amigo e minha amiga feirense, vocês sabem que hoje o maior índice de violência na nossa cidade, Feira de Santana, tem sido causado pela droga. Você imagina a liberação da droga. Como é que vai ficar? Por isso que no nosso governo nós iremos implantar o Plano Municipal de Combate às Drogas. Nós temos dentro do nosso quadro o nosso vice-prefeito, o cabo Paulo Tarso, que tem uma experiência na questão da segurança pública. Sabemos que a segurança pública é de ordem do governo do Estado, que não tem feito o dever de casa. E nós iremos sim, com a criação desse Plano Municipal de Combate às Drogas, iremos combater, porque valorizamos a família, valorizamos a vida. Isso é o mais importante. Ok, candidato, muito obrigado. O candidato Beto Tourinho, do PSB, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para formular a sua réplica, valendo a partir de agora. Valendo a partir de agora. Caro amigo Arimateia, que conheço de perto, tive a oportunidade de ser vereador junto com um amigo, você hoje deputado. Nós temos no nosso plano de governo buscar fazer parcerias com instituições, com igrejas, independente de qual seja o credo religioso, para que juntos nós possamos melhorar e trazer mais segurança ao povo de Feira de Santana. Segurança não é apenas policiais portando arma. Segurança não é apenas melhorando os aparatos de repressão. A segurança passa principalmente no sentido de que nós possamos juntos conversar, interagir, criar em Feira de Santana, por exemplo, o Centro Integrado de Monitoramento, onde lá vai estar presente a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, para que todos juntos possam melhorar a segurança. Quando você tem uma rua esburacada, em péssimas condições, o poder público está contribuindo para a violência. Quando as ruas estão escuras, o poder público está contribuindo para o aumento de crimes e de mortalidade. A partir do momento em que o poder público se preocupa com você, meu amigo, minha amiga, com você que mora na cidade e nos distritos. Aliás, distritos de Feira completamente abandonados. Vamos cuidar. Agradeço, candidato, agradeço aos 2 candidatos. Peço que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Lembrando que, por medida de segurança, os púlpitos estão sendo higienizados conforme os protocolos sanitários. Inclusive, são procedimentos de segurança adotados também no acesso dos candidatos às dependências da emissora. Convidamos agora o candidato Carlos Medeiros, do Partido Novo, que será o próximo a fazer a sua pergunta. No dia 15 de novembro, os eleitores terão 1 hora a mais para votar. Entre 7 e 10 da manhã, a preferência será para pessoas acima de 60 anos. Candidato Carlos Medeiros, quem o senhor pretende fazer a sua pergunta? Lembrando que o senhor tem como opção
a candidata Marcela Preste, do PSOL, e o candidato José de Arimatea, do Republicanos. O candidato José de Arimatea. Pedimos que, por gentileza, o candidato José de Arimatea, do Republicano, se posicione para responder a pergunta ao candidato Carlos Medeiros, do Novo. Lembrando que essa transmissão está acontecendo simultânea também com a rádio Educador FM 107,5 e também através das nossas redes sociais. Candidato Carlos Medeiros, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta, valendo a partir de agora. Candidato, o senhor deve saber que hoje uma grande parte dos prefeitos, ao chegar no poder, eles têm uma coligação com bastante partidos. Hoje, em Feira de Santana, nós temos uma coligação, por exemplo, que chega a ter 10 partidos, somente no primeiro turno. No segundo turno pode ter muito mais. Na hora que essas pessoas chegam no poder, com certeza vai ter uma grande dificuldade para brigar tanta gente. O que é que o senhor pensa disso? O que é que o senhor pensa do segundo turno, de uma possível coligação? Bom, então, candidato José de Arimatea, do Republicanos, o senhor tem 2 minutos para formular a sua resposta, valendo a partir de agora. Carlos Medeiros, eu gostaria de dizer para você, pela pergunta que você fez, o nosso partido está coligado com o DC, Democracia Cristã. E é claro que eu estarei no segundo turno para prefeito de Feira de Santana. E a composição do segundo turno, é evidente que outros partidos virão compor, porque isso faz parte do processo democrático, questão da escolha do partido que gosta, que quer fazer, isso vai ser um processo que todos, principalmente segundo turno, já diz. Né? Vão ficar, hoje nós estamos aqui com 8 candidatos, aliás, 7 candidatos a prefeito. É evidente que no segundo turno só ficarão 2, né, para a reta final. E os demais, com certeza, estará disposto a compor. E o nosso partido estará conversando, sim, com os demais. Aqueles que identificam com o sentido de ver o nosso plano de governo, que é viável para fazer uma feira 10, né, uma feira ficar 10, como nós temos mais de 110 propostas, né, para apresentar para o povo de Feira de Santana, para, durante os 4 anos, nós podermos tirar do papel o que está sendo proposto e, consequentemente, os demais partidos irão fortalecer o processo. Porque, por exemplo, nós temos a construção do Hospital Público Municipal. Um hospital que precisa, porque a saúde de Feira de Santana, como todos sabem, está um caos. Isso já existe um pensamento de outros partidos também de construir o Hospital Público Municipal. E assim os demais projetos que estão no nosso plano de governo e está alinhado com outros partidos. Então isso faz parte do processo. Muito obrigado, candidato. Candidato Carlos Medeiros, do Novo, o senhor tem 1 minuto para formular a sua réplica, tempo posicionado, valendo a partir de agora. Candidato, eu falo com muita tristeza que o Partido Novo não fez nenhuma coligação. Eu gostaria muito de ter outros partidos para coligar. Se a gente tivesse os mesmos princípios, valores, né, e tivesse ideias realmente para construir junto uma nova Feira de Santana. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Os partidos se coligam para pegar o tempo de televisão, para se manter no poder, para ganhar de qualquer jeito. E quando chega lá, dentro dessa política do toma lá da cá, o Estado fica inchado. É tanto lugar que precisa ser criado ou mantido para poder colocar tanta gente na administração pública que é difícil você gerenciar. É tanta secretaria loteada que a gente acaba tendo uma quantidade de secretaria maior do que deveria. Então, a minha opinião, candidato, que essas coligações são um verdadeiro câncer da nossa política. Na teoria é muito bonito. Muitas pessoas, muitos partidos juntos para governar melhor, mas na prática é o nosso câncer. Ok, candidato, obrigado. O candidato José de Arimatea, do Republicanos, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, valendo a partir de agora. Eu quero dizer para vocês, meus amigos feirenses, que no nosso governo nós não iremos admitir a corrupção. As secretarias que serão diminuídas, hoje Feira de Santana existe 20 secretarias. Nós vamos diminuir o número de secretarias, vão ser 15 secretarias. Essas 15 secretarias, elas serão compostas, Carlos, por pessoas técnicas, mesmo sabendo que possa ter indicação política
mas terá o perfil técnico. Nós iremos, sim, governar para a população. Nós não iremos, a prioridade é o povo. Não adianta qualquer partido querer fazer aquilo que muitas das vezes queira, no sentido de se beneficiar. Não, a gente tem que... O nosso principal compromisso é atender a necessidade da população, que já espera há mais de 20 anos por uma saúde de qualidade, uma educação. Hoje a educação de Feira de Santana é a vergonha nacional. Não é nem só Feira, é o Estado também. Os dois grupos políticos que aí estão colocaram a educação do nosso Estado e da nossa feira no buraco. Então, esse tipo de secretários que vão assumir no nosso governo, eles vão ser preparados, vão ser técnicos, para que a gente possa fazer uma administração... Tempo esgotado, candidato. Agradeço aos candidatos, peço que, por gentileza, vocês retornem aos seus lugares. Lembrando que estamos seguindo os protocolos de segurança. Os púlpitos estão sendo higienizados para a próxima rodada de perguntas. Convidamos o candidato Carlos Geilson, do Podemos, para se posicionar. Durante a votação, será obrigatório o uso de máscaras. Sem elas, o eleitor não poderá votar. Candidato Carlos Geilson, quem o senhor vai convidar para fazer? Quem o senhor vai convidar para fazer a sua pergunta? Nós temos como opções para o senhor o candidato Carlos Medeiros, do Novo, e a candidata Marcela Prestes, do PSOL. Carlos Medeiros acabou de falar, dá um tempinho para ele descansar. Eu vou perguntar a Marcela Prestes. Candidata Marcela Prestes, do PSOL, pedimos que, por gentileza, a senhora se posicione. Lembrando que de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, temos muita informação no TVE Revista, sempre ao meio-dia, e às 6h30 da noite, também no TVE Notícias. Candidato Carlos Geilson, do Podemos, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta, valendo a partir de agora. Marcela Prestes, Feira de Santana, no IDEB, está com a nota abaixo da nota mínima. O que é que o PSOL propõe para mudar essa realidade na educação em Feira de Santana? Ok, candidato. Candidata Marcela Prestes, do PSOL, a senhora tem 2 minutos para formular a sua resposta, valendo a partir de agora. Sem sombra de dúvida, para nós do PSOL, especialmente para mim, que sou uma educadora popular, você pedagoga, compromisso em defesa da educação pública é o que nós temos feito historicamente, nosso partido desde sua origem, inclusive. Por isso que, para nós, existe uma necessidade de implantar no nosso município uma política municipal de creches em tempo integral. E essa creche, ela precisa pensar as nossas crianças na sua integralidade, né? Não dá para ser só um contraturno, a creche em tempo integral, ela precisa pensar a criança na sua totalidade. Isso tem a ver com a universalização da educação infantil, isso é um compromisso. Inclusive, a nossa candidatura foi a única candidatura aqui presente, por exemplo, que assinou o compromisso da campanha com a primeira infância. Isso é central no nosso governo. Além disso, nós vamos reestruturar o plano de carreira dos professores e professoras da rede municipal. E para isso, no primeiro dia do ano, quando a gente tomar posse, nós revogaremos o que esse prefeito fez com os nossos professores e professoras da rede municipal. Nós vamos pagar o corte do salário do professorado, mas também vamos pagar o conjunto de estagiárias e estagiários da rede municipal que durante esse momento tão difícil que foi o momento da pandemia tiveram, né, os seus rendimentos cortados. Além disso, é preciso construir no município um programa municipal de educação escolar quilombola. Nós temos diversas comunidades quilombolas no nosso município, certificadas e não certificadas. Então, não adianta apenas pensar no índice puramente. A gente precisa pensar na estrutura que a educação básica precisa ter para que a gente possa avançar, não apenas nisso, mas que a gente possa, de fato, avançar na garantia de uma educação de qualidade em Feira de Santana. E, para isso, a gente precisa valorizar o nosso professorado, mas a gente também precisa garantir o que a gente já tem previsto em lei, como a exemplo da Lei 10.639, que garante o ensino de História... Tempo esgotado, candidata. Tempo esgotado. Candidato Carlos Geilson, o senhor tem 1 minuto para a réplica, valendo a partir de agora. Bom, muitas questões levantadas aqui pela candidata estão em nosso programa de governo. Até parabenizo, porque em termos de educação, nesse quesito, estamos em sintonia. Mas a senhora não citou o que fazer para mudar essa realidade do ensino em Feira de Santana. Em nosso governo, além da creche em tempo integral, aumentando o funcionamento das 17 até as 19 horas, escola
em tempo integral, em um turno com as matérias básicas, no outro, aulas diversas de empreendedorismo, informática, práticas esportivas. Vamos também mudar a questão pedagógica, uma mudança muito radical que precisamos na educação em Feira de Santana, onde hoje o aluno é apenas o receptor. Na nossa gestão vai haver a decodificação entre emissor e receptor e vamos reformular a questão pedagógica para melhorar a nota do IDEB em Feira de Santana e a avaliação continuada do professor para... Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Candidata Marcela Prestes, do pessoal, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica, valendo a partir de agora. O conjunto de medidas que nós do pessoal estamos apresentando é pensando na qualidade da educação pública municipal. E para isso, nós precisamos passar por um processo de atualização do Plano Municipal de Educação e colocá-lo em prática, né? Esse governo que está aí, que tem fugido dos debates, que foge do diálogo, foge também de qualificar o seu diálogo com a educação básica do nosso município. É um compromisso do pessoal que a gente possa atualizar o Plano Municipal de Educação. Além disso, a gente precisa fazer com que as nossas escolas elas estejam concatenadas com a sua realidade. Então, não adianta pensar que uma escola situada numa comunidade rural, ela tem que ter a mesma estrutura de uma escola situada num bairro periférico, por exemplo, como pode ser no Novo Horizonte. Porque, para isso, a gente precisa devolver para as nossas escolas autonomia. E a autonomia de gestão dos seus recursos. Por isso que nós vamos abrir as contas do Fundeb. Esse dinheiro vem para o município e nós precisamos abrir essas contas para que a gente possa ter garantia de um investimento concreto na educação de maneira transparente. Então, o pessoal se compromete com a valorização do professorado, com a adequação das escolas a partir da realidade onde ela está inserida, além da implantação, como eu disse anteriormente, de creches em tempo integral para garantir que mães como eu, que saem para trabalhar todos os dias, tenham lugares seguros para deixar suas crianças. Agradeço ao candidato, agradeço à candidata, peço que, por gentileza, retornem aos seus lugares. Por medida de segurança, os púlpitos estão sendo higienizados. Convidamos agora o candidato Zé Neto, do PT, para se posicionar. Ele será o próximo a fazer a pergunta. Toda quinta, às 7 da noite, vai ao ar o programa Giro Nordeste, sempre ao vivo e trazendo entrevistas com grandes personalidades do país. Candidato Zé Neto, pela eliminação, o senhor tem o candidato Carlos Medeiros, do Novo, para formular a sua pergunta. Lembrando que o candidato tem 30 segundos para formular a sua pergunta. O candidato que vai responder, 2 minutos, 1 minuto para a réplica e 1 minuto e 30 segundos para a tréplica. Candidato Zé Neto, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta, valendo a partir de agora. Candidato, a saúde de Feira de Santana vai muito mal. Não tem um leito de UTI adulto contratado. É a única cidade do Brasil com mais de 500 mil habitantes que não tem um hospital geral municipal. Inclusive, nós vamos vamos construir um hospital geral municipal para a Feira de Santana. E vamos fazer a diferença, inclusive no atendimento básico e no atendimento ambulatorial, para acabar com essa história de falta de consulta. O que é que o senhor tem a dizer sobre a saúde do município? Qual é a sua proposta? Candidato Carlos Medeiros, o senhor tem 2 minutos para formular a sua resposta, valendo a partir de agora. Bom, candidato, obrigado pela pergunta. Eu adorei eu poder estar discutindo isso contigo. E eu queria, antes de responder a pergunta da saúde, dizer para você o seguinte, o senhor também é um dos deputados mais gastão que tem na Câmara. Né? Esse ano o senhor gastou, de janeiro a setembro, 1.250.000, enquanto os deputados do Novo gastam em torno de 400 mil reais. O senhor também recebeu 370 mil do fundo eleitoral. Dinheiro que poderia estar sendo investido de forma muito melhor. Então, eu tenho muita dúvida em relação a como o senhor vai conseguir economizar dinheiro para construir novos hospitais e para executar o seu plano de governo. Eu gostaria de dizer também para o senhor que, diferente do nosso atual prefeito, que não tem a coragem de estar no embate e discutir com você as ideias, as propostas, de que maneira nós vamos fazer Feira de Santana, eu tenho a coragem de estar aqui, de estar discutindo contigo e não só a coragem de estar aqui, a coragem de falar que eu não vou pedir voto para o PT. Que eu vou combater o PT e vou combater tudo aquilo que o senhor e o PT representam. Eu não vou pedir voto para o PT nem em Feira de Santana, não vou pedir voto para o PT também em Tanquinho, nem em nenhuma cidade do Brasil. Em relação à saúde de Feira de Santana, eu também tenho outra preocupação. Eu acho que o senhor não tem condição de resolver, porque o senhor não sabe economizar e não sabe gerir nem o seu próprio gabinete, porque o senhor gasta demais. Né? E, além disso,
O que a gente ouve em Feira de Santana, a boca miúda, é que para conseguir alguma coisa no Clériston Andrade, tem que pedir a Vossa Excelência autorização. Então, nós vamos sim, nós temos coragem de resolver o problema da saúde pública de Feira de Santana. Nós vamos trazer o modelo de mutirão de São Paulo, utilizar a ociosidade da iniciativa privada para atender e acabar com essa fila da morte que a gente tem em Feira de Santana. E nós vamos fazer também uma gestão digital da nossa saúde, onde o cidadão vai marcar sua consulta médica, vai ter o seu prontuário todo digitalizado e vai avaliar o serviço do médico. Nós não precisamos contratar fiscal para fiscalizar o serviço do médico. O próprio cidadão é que vai fazer isso. Vereador marcando consulta também vai acabar. Tempo esgotado, candidato. Candidato Zé Neto, o senhor tem 1 minuto para formular a sua réplica, valendo a partir de agora. Primeiro, explicar ao candidato que tudo que ele falou é legal, viu? Eu estou, inclusive, entre os que menos gastou recurso no gabinete. E tenho todos os meus funcionários, tanto de Salvador, como de Brasília, como de Feira, conhecidos e trabalhando ativamente na nossa cidade, em Salvador e no gabinete de Brasília. Agora, quero dizer que saúde vai ser tratada como merece. Não nesse lenga-lenga de ser, que, como agora eu vi o candidato não responder a nada do que a gente perguntou. Nós vamos construir um hospital geral municipal, vamos melhorar o atendimento ambulatorial, vamos fazer com que os distritos tenham um atendimento adequado e a periferia. Inclusão social, saúde e cuidar de gente vai ser a nossa meta. Feira precisa de uma administração que realmente olhe para o seu povo, olhe para a sua gente, especialmente os mais humildes. E isso nós vamos fazer com muita determinação e muita coragem. Ok, candidato. Candidato Carlos Medeiros, do Novo, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a tréplica. Valendo a partir de agora. Bom, candidato, em momento algum eu disse que isso era ilegal. Eu sei que não é ilegal, mas é imoral. Eu não consigo aceitar e essa é uma grande diferença, né? Eu respeito a sua opinião, o senhor pode utilizar o quanto quiser, porque está na lei. Inclusive, né, o senhor é deputado há muito tempo, vocês criaram essas leis. E eu não vejo nenhum benefício para a população. Se a população me disser que é muito melhor eu ter benefício, eu ter carro com motorista, eu ter apartamento funcional, eu ter todos esses benefícios que um deputado tem, um político tem, em vez de pegar esse dinheiro e investir na sociedade, eu até faria, mas eu acho que é imoral, não tem nada a ver com os meus valores, com a forma com que eu acredito. E como vocês, políticos antigos, há 20, 25 anos, estão tão acostumados com o poder, é legal, eu posso. É legal eu ter um carro com motorista e o cidadão ficar na fila da morte e não conseguir ser atendido. É legal eu utilizar verba pública para comprar santinho, para encher gasolina nos carros, como o senhor fez na sua carreata, que teve um vídeo que circulou toda a cidade com a fila imensa no posto de gasolina para encher gasolina. É legal, mas é imoral, porque enquanto o senhor enchia o carro de gasolina do cidadão, tinha muita gente que às vezes não tem o que comer em casa. Então essa é a grande diferença. Eu não vou fazer só o que é legal. Eu vou buscar fazer também o que é moral. E eu vou cortar, sim, os benefícios dos políticos, porque os políticos estão em outro mundo. É legal ele ter benefício, e ele acha que é legal também a pessoa, o cidadão comum, continuar na vida que está. O meu papel é ajudar o cidadão comum e cortar benefício. Eu sei como fazer isso. Fiz a vida toda. Tempo esgotado, candidatos. Peço que, por gentileza, os senhores retornem aos seus lugares. Este segundo bloco se encerra por aqui. Vamos para um breve intervalo. TVE e Rádio Educador FM nas eleições 2020. Leve sempre com você a musicalidade da nossa terra, a fé que a gente carrega no peito, a cultura do nosso povo. Leve a Bahia sempre com você. Chegou o Educadora Play, o novo aplicativo da Rádio Educadora FM. Você pode pedir músicas, compartilhar nas redes sociais e ouvir toda a programação em qualquer lugar. Baixe no seu celular pelo Google Play ou acesse educadoraplay.ba.gov.br. Governo do Estado. Tem programa novo na TVE. Rural Produtivo. Você vai conhecer práticas de colheita, manejo, cooperativas e agricultura familiar. Um programa de solos férteis, belezas naturais e diversidade cultural da Bahia. Todo sábado às 14h. TVE, junto com você. Apoio Governo do Estado. A gente acredita e investe na agricultura familiar.
Estamos de volta ao vivo na TVE, na Rádio Educador FM e também nas redes sociais. Agora vamos para o terceiro bloco em que teremos as considerações finais feitas pelos candidatos. O primeiro a fazer essas considerações é o candidato Zé Neto do PT. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para formular suas considerações finais, valendo a partir de agora. Mais uma vez agradecer à TVE, agradecer aos que acompanharam o debate pela TVE e pelas redes sociais. Parabenizar os intérpretes de Libras. Eu quero dizer que em Feira de Santana vamos fazer uma central de Libras. A cidade vai ser inclusiva. Vamos pensar nas pessoas, cuidar de gente. Quero aqui também saudar o nosso vice, o Roque, dizer da minha alegria de poder estar caminhando com ele, dialogando com todos os setores da cidade, falando a linguagem do povo. Quero também aqui parabenizar o trabalho que tem sido realizado pelos nossos candidatos a vereadores. Isso é muito importante. E lembrar que Zé Neto, aos 56 anos, advogado, formado na UFBA, filho de professora Maria Santana, uma guerreira, como tantas mulheres que sozinha cuidou de seus filhos. Eu, com 9 anos de idade, o terceiro de uma prole de 5, vi meu pai botar um caminhão na porta de casa e levar metade dos móveis. E minha mãe me disse um dia: meu filho, ele não vai levar nossa esperança nem nossos sonhos. Nós vamos construir juntos. Hoje ela não está participando da campanha, a primeira campanha que ela não participa, está inclusive internada agora. Nesse momento eu queria dizer à minha mãe o quanto eu a amo e o quanto esse momento é importante para a nossa cidade, o quanto esse momento é importante para nossas vidas e o quanto a formação dela serviu para me orientar, para que eu possa, nesse momento, como candidato a prefeito da minha cidade, pedir o seu voto. Pedir o seu voto pela experiência que tenho, pela parceria que tenho com o nosso governador Rui Costa. Nós vamos fazer em Feira uma correria dobrada para melhorar a atenção básica, para melhorar a atenção de saúde, para melhorar o transporte coletivo, para melhorar a infraestrutura que vai muito mal na cidade. A cidade está toda esburacada, e para modernizar a nossa cidade, criar uma nova gestão e fazer com que tenhamos condição de cuidar ainda mais das pessoas que mais precisam. Feira de Santana, pode ter certeza, nós montamos um trabalho de anos e temos hoje estrutura, partidos e temos também o apoio popular que nas ruas cresce. É hora de mudança, é hora de mudar, é hora de dizer chega ao que está nesse momento contribuindo para um péssimo momento em termos administrativos para o município de Feira. Infelizmente o prefeito não veio, mas você que está aí assistiu e viu que nesse instante o que conta é o conteúdo. É hora de mudança. Vamos com 13. Vamos para mudar. Obrigado, candidato. Pode voltar para o seu lugar. Agradeço aqui a participação. Os púlpitos são higienizados sempre antes da próxima rodada. Temos nessa próxima quarta-feira, às 8 da noite, a TVE vai exibir o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador, promovido pela Associação Baiana de Imprensa e a Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos o candidato José de Arimaté, do Republicanos, que já está aqui posicionado para fazer as considerações finais. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos, valendo a partir de agora. Primeiro, eu queria agradecer a Deus que me deu esta oportunidade de chegar aqui e falar para vocês, meus amigos e minhas amigas feirenses. Eu sou José de Arimateia, tenho 57 anos de idade, sou filho de agricultor, pai de uma filho de uma professora, já fui feirante, trabalhei de serviços gerais, trabalhei na roça com o meu pai, nas feiras livres, sou pastor e também jornalista. Sou casado há 35 anos com a minha esposa, Cris Paiva, tenho 2 filhos, tenho 2 netos, o João Lucas e a Elizabeth, e eu gostaria de dizer para vocês, eu defendo a família, sou um conservador. Chegando a prefeito de Feira de Santana, no dia 1º de janeiro, pode ter certeza que teremos uma parceria com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O nosso partido tem dado essa sustentação. Quero agradecer também ao meu vice, o cabo Paulo Tasso, que também compõe essa chapa. Estaremos governando Feiras para mudar a situação da saúde. Cuidar da saúde é cuidar de vida. Quero dizer para você, professor,
que iremos tirar da gaveta o plano de carreira. Quero dizer para você, cidadão feirense, que 2 candidatos, um que já está no atual governo e o outro que representa o governo do Estado, não resolveram o problema da saúde pública e da educação de Feira de Santana. José de Arimateia vai resolver, como prefeito. Vou governar com transparência, com seriedade, com fidelidade. Eu sou o único candidato conservador. Quero dizer para vocês que nesses 22 anos de vida pública, eu sou ficha limpa. Nunca respondi por nenhum, nunca me envolvi na corrupção. Então, Feira de Santana, a decisão está nas suas mãos. Olha, está nas mãos de vocês o destino de Feira. Vote 10 no dia 15 de novembro. Obrigado, candidato. A gente pede, por gentileza, o senhor volte para o seu lugar. A gente reforça, inclusive, que os púlpitos são higienizados sempre ao final de cada apresentação de candidato. Amanhã, às 3 da tarde, temos transmissão exclusiva da Série B do Campeonato Baiano de Futebol. Agora é a vez do candidato Carlos Geilson, do Partido Podemos, para fazer as suas considerações finais. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos, valendo a partir de agora. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos concluindo aqui esse debate. As ideias foram apresentadas e você é o grande julgador. Lamentar a ausência do atual gestor do município. Perdeu a oportunidade de aclarar aos nossos eleitores o que pretende fazer para uma próxima administração. Mas isso coube a nós, e especialmente a esse feirense, de 60 anos de idade, radialista há 42 anos, professor, fui deputado, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Conheço os problemas de Feira de Santana, e você que está aí do outro lado nos assistindo, sabe que ao longo desse tempo, como radialista, dando voz e vez. Como prefeito, pretendo fazer o governo da inclusão social, da descentralização do poder. Não é possível que a população bata na porta da prefeitura e a encontre fechada. O nosso governo vai até você. Vamos fazer com que a população de Feira de Santana tenha voz e tenha vez, implantando o centro administrativo, dando as oportunidades de criar um novo vetor de crescimento em Feira de Santana. E quero assim com você, meu caro eleitor, pedir essa oportunidade. Quero ser julgado daqui a 4 anos. E tenho certeza, tenho convicção, estou preparado para governar a Feira de Santana, não só do ponto de vista intelectual, como emocional. É preciso que o gestor tenha as condições emocionais para gerir um município com tantos problemas como o da nossa querida Feira de Santana. Agradecer ao meu vice, Deibson Cavalcante, aos vereadores que compõem a coligação Muda Feira. Vamos mudar, vamos renovar com o 19. Experimente um novo, mas esse novo é um novo de ideias, embora o que está aí não nos represente, e vamos partir para renovar, e é renovar com 19, votando 19. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Pedimos que, por gentileza, o senhor retorne para o seu lugar. Os púlpitos estão sendo higienizados agora e no próximo sábado teremos debate com candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista, às 6h30 da noite, aqui na tela da TVE. Agora é a vez do candidato Beto Tourinho, do PSB, para fazer suas considerações finais. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos, valendo a partir de agora. Eu quero parabenizar a TVE, mais uma vez, a todos os companheiros candidatos e candidatas a prefeito que aqui estiveram conosco nesta noite. Lamentar a ausência do prefeito de Feira de Santana, que em total desrespeito ao povo de Feira, e seguramente pela sua falta de condições de explicar muitas das ações que devem uma satisfação ao povo de Feira, aqui não compareceu. Feira de Santana não pode, não quer e não deseja ser administrado nem por boneco de Olinda e nem por Mr. Bean. O que nós queremos é que tenhamos na prefeitura pessoas para governar para pessoas, governar para os vendedores ambulantes,
para os mototaxistas, para a população dos distritos, para os idosos, para as pessoas com deficiência, olhando acima de tudo para os problemas da cidade de Feira de Santana. Isto é que nós nos propomos. Este é o compromisso do nosso governo. Fazer com que Feira de Santana seja uma cidade para todos e para todas. Uma cidade igualitária, respeitando a diversidade, respeitando a mulher, trabalhando ao lado de profissionais como professores, como profissionais na área de saúde e, acima de tudo, dando dignidade a essas pessoas. Nós temos um compromisso de reescrever essa nova história da cidade de Feira de Santana. Feira de Santana, no passado, deu grandes oportunidades a políticos como João Durval, José Falcão, Francisco Pinto, até mesmo o pai do atual prefeito de Feira. Com o seu pai ele não aprendeu absolutamente nada. Eu quero dizer ao povo de Feira de Santana de que nós, eu, Ângelo, os nossos candidatos a vereadores do PSB, nós temos um compromisso com você, um compromisso na seriedade na administração pública, um compromisso de fazer com que todos nós sintamos orgulho de dizer que moramos na cidade de Feira de Santana. Por esse motivo é que nós aqui estamos pedindo a vocês não apenas o voto, mas a confiança, a oportunidade, para que juntos nós possamos fazer as transformações que Feira quer. Dia 15, vote 40, Beto e Ângelo. Obrigado, candidato. Pode retornar para o seu lugar, candidato. Enquanto os púlpitos são higienizados, eu quero lembrar que mesários e eleitores que estiverem com sintomas da Covid-19 no dia do pleito não devem comparecer ao local de votação. Agora é a vez da candidata professora Daiane Pimentel, do PSL, fazer as considerações finais. Candidata, a senhora tem 2 minutos e 30 segundos, valendo a partir de agora. Gostaria de agradecer à TVE pela iniciativa, parabenizar a todos os meus concorrentes que se fizeram presentes, dizer que no último debate o prefeito ficou em algum buraco em Feira de Santana, que ele mesmo esqueceu de tapar. Dessa vez deve ter ficado em um buraco na 324, que é outro problema que a nossa sociedade enfrenta. Eu sou a professora Daiane Pimentel. Meu pai, aos 19 anos de idade, descobriu que a minha mãe, aos 15, estava grávida de mim. Eu tinha tudo para ser um problema, mas não me vitimizei. Apesar de ter estudado a vida inteira em escolas públicas, como o José Ferreira Pinto, no Feira 6, o Derba, no Campo Limpo, e o Gastão Guimarães, onde eu fui secundarista, fui em busca de um foco, de poder me resolver na vida, como pessoa, como profissional, como estudante. Não me vitimizei. Busquei não ser um problema que poderia ter sido aos meus pais, mas uma solução. Uma solução para mostrar que a educação doméstica que os meus pais me deram valeu muito a pena. E junto com a minha vontade de estudar, consegui concluir os meus estudos na Universidade Estadual de Feira de Santana. Virei professora, me pós-graduei, casei, tive meu filho e tenho uma família linda, seguindo os passos dos meus pais, muito humildes, pobres, mas que sempre me ensinaram a fazer o bem. E é isso que eu quero fazer por Feira de Santana, fazer com que mais Daianes que não tenham oportunidade, passem a ter oportunidade. Eu quero ser a esperança de Feira de Santana. Ser nova, sim, na política, ter coragem de enfrentar o velho sistema, mas jamais perder o riso amigo. O dom de cuidar que o professor tem, o dom de olhar para o outro e ter empatia, de saber que a administração pública, ela não é apenas a matemática. Não, a administração pública é saber cuidar de gente. E eu sei cuidar de gente. Quero aqui referenciar o meu vice, que também é um professor, Sérgio Passos, um educador nato, que também não vem do mundo político, mas vai saber, junto comigo, construir uma feira melhor. Parabenizar todos os guerreiros que são candidatos pelo PSL e dizer que nós temos uma bancada que vem da renovação e vem também da vontade de fazer por suas comunidades. Eu sou, sim, a esperança que Feira procura. Professora Daiane Pimentel, 17. Obrigado, candidata. A senhora já pode retornar ao seu lugar. Os púlpitos estão sendo higienizados e quem teve o título cancelado porque não realizou a biometria poderá votar no pleito desse ano.
Agora é a vez do candidato Carlos Medeiros, do Partido Novo, fazer as considerações finais. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos, valendo a partir de agora. Bom, eu agradeço a todos os nossos ouvintes, telespectadores, por ter acompanhado até aqui. Parabenizo também a TVE por esse show de democracia. Está dando oportunidade para a gente, que tem pouco tempo de televisão, inclusive, passar um pouco do nosso recado. E, gente, o que eu tenho para falar com vocês nesse encerramento é que o mundo mudou cada vez mais rápido. E a política não é diferente. Pode ser que ela não esteja mudando na velocidade que a gente gostaria, mas vem mudando. Nós tivemos aí as principais lideranças do PT presas recentemente, um ex-presidente da República e vários líderes. Nós temos aí governadores de estado, presidente da Câmara Federal, do partido do nosso atual prefeito, o MDB, presos até hoje. Isso é uma grande mudança. E Feira de Santana também pode mudar. Nós teremos esse ano uma grande chance, uma chance única. Após 24 anos, teremos eleições em 2 turnos. Então, essa é a hora da gente dar realmente o recado para a política. A gente fala tanto em mudança. Eu sei que é difícil mudar, porque sempre foram as mesmas opções, as mesmas pessoas aí há 20 anos tentando entrar no poder e as que estão no poder também sendo as mesmas. Mas esse ano é diferente. Se você realmente está satisfeito com a representação dos políticos que estão aí, com essa velha política, eu te aconselho, cidadão, eleitor, a escolher realmente aquele que você mais se adequa e votar. Mas se você, assim como eu, está indignado com a situação da política, se você realmente acredita que Feira de Santana não precisa de marionetes, que Feira de Santana não precisa de coronéis, que Feira de Santana precisa de gente de coragem, honesta, competente, que vai realmente quebrar esse sistema e ter uma política voltada para o cidadão, uma nova política, uma política mais técnica, uma política que não vai ser feita para um grupo somente, um grupo ficar no poder, se manter no poder o tempo todo. Você vem com a gente, venha conhecer Carlos Medeiros nas redes sociais, Carlos Novo FSA, e venha participar dessa mudança. É agora, é a hora, a gente precisa, mais do que nunca, buscar o primeiro turno, vai ser uma eleição para decidir, estou satisfeito com os meus políticos ou eu estou insatisfeito? Se você estiver satisfeito, escolha aquilo que mais se encaixar ao seu perfil. Se você não está satisfeito, vem com a gente e dia 15 vote 30. Ok, candidato, muito obrigado. Pode retornar ao seu lugar. Os púlpitos são higienizados nesse momento, após as considerações de cada candidato. No dia das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os eleitores levem a própria caneta. Fique atento a isso. Agora é a vez da candidata Marcela Prestes, do PSOL, fazer as considerações finais. Candidata, a senhora tem 2 minutos e 30 segundos, valendo a partir de agora. Primeiramente, fora Bolsonaro e todas as candidaturas que estão aqui, que têm dito, né, que não estão mais com o governo, que não são mais aliados, mas quando você vai ver a votação, continuam votando com esse regime autoritário que tem atacado as nossas vidas, que tem atacado os nossos direitos. Por isso que frontalmente é necessário a gente debater sim o fora Bolsonaro, porque isso tem impacto na nossa realidade. Porque o prefeito que está aí, embora não diga que tem relação com o governo, mas tem a prática do bolsonarismo. Por isso que nós do PSOL reafirmamos a defesa da democracia e continuamos a perguntar quem mandou matar a nossa companheira Marielle Franco. É um compromisso que nós temos por justiça, por verdade e memória ao seu legado. Além disso, queria agradecer à TVE por garantir esse espaço tão fundamental para a nossa democracia. Infelizmente, nenhum outro veículo de televisão vai garantir isso. Por isso, conheça as nossas propostas. Queria agradecer imensamente ao meu companheiro de chapa, ao meu co-prefeito, Fio Bala, liderança quilombola do povoado de Tanquinho. Essa é a aliança que o pessoal fez nessas eleições, a aliança do campo com a cidade, porque se o campo não planta, a cidade não janta. É o nosso compromisso com essa aliança entre eu, Marcela, e o companheiro Fio Bala, professor, pai e militante da cultura do nosso município. Além disso, queria convidar ao conjunto de feirenses que está nos escutando nesse momento, conheça
as nossas proposições. O programa do PSOL é um programa construído coletivamente, a diversas mãos. Desde a nossa primeira candidatura com o companheiro Jonatas, que agora é candidato a vereador, nós temos construído na nossa cidade um processo de luta e de resistência para transformar a Feira pela raiz. Mas também conheço o conjunto das candidaturas do PSOL para ocupar a Câmara Municipal. Vic Santos, Terezinha Novaes, Ana Lu, uma série de mulheres, porque para nós não basta ser mulher. Precisa ser mulher, mas precisa defender a vida das mulheres. Por isso que nós somos mulheres feministas, mulheres antirracistas. Então vem com a gente, vem construir uma feira para a maioria. Conheça as nossas proposições, acesse marcelas50.com.br e vamos construir uma feira para a gente. No dia 15 de novembro, eu peço o seu voto. Vote 50 para a Prefeitura e 50 para a Câmara Municipal. Obrigado, candidata. Obrigado, candidato. Pedimos que, por gentileza, a senhora retorne ao seu local. Agradecemos aos candidatos e às candidatas que participaram da realização desse debate. Aqui, encerramos o segundo debate promovido pela TVE e Rádio Educador FM. No próximo sábado, teremos às 6h30 da noite o debate com candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Fique então o convite para você acompanhar. Uma ótima noite, um excelente final de semana. TVE e Rádio Educadora nas eleições 2020.